Paz, irmãs e irmãos, te convido a esta leitura maravilhosa do livro Deixe-me apresentar você, de Thalita Pereira. Então, iniciamos aqui a página 61. Acredito que a melhor forma de compartilhar o amor que recebemos do Pai é amando as pessoas livre de expectativas e livre da busca por recompensas. Quando amamos genuinamente, não esperamos nada em troca, sabe? Fazemos o que fazemos somente porque amamos. O amor é suficiente em si mesmo, o sentimento mais puro que você pode escolher ter. Não precisa de justificativas, explicações, motivações. Recebemos o amor do Pai porque Ele é bom. E compartilhamos esse amor da mesma forma, sem olhar a quem, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Mesmo que ainda não sinta que tem amor pelas pessoas ao seu redor, você pode exercitar atitudes de amor e assim o sentimento começará a fluir do seu coração. Como? Elogie alguém, faça uma surpresa, libere palavras de vida, ore pelas pessoas. É simples. Imite o próprio amor que veio à Terra. Sempre pergunte a si mesma o que Jesus faria nessa situação. Agora é sua vez. Escreva uma carta para Deus. Escreva sobre o que a impedia de aceitar o amor de Deus por você. E, a partir deste momento, tenha a certeza de que você recebeu o amor dele. Faça uma declaração real e sincera, um compromisso de que você irá aceitar o amor do Pai. Reconheça que você não é o que faz. Se realmente desejamos ter sucesso em ser únicas, precisamos compreender o que nos justifica diante de Deus. Efésios 2, 8, 9 faz uma declaração extraordinária sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Com isso, podemos facilmente concluir que as nossas qualidades não podem fazer que Deus nos ame mais, nem os nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Simples assim. Nossas qualidades não podem fazer com que Deus nos ame mais, nem os nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Davi fez muitas coisas que inspiram gerações. Ele matou Golias, venceu inúmeras batalhas, foi fiel, humilde e obediente em várias situações, mas Deus não o amou por nenhum desses feitos dele. Davi também teve seus momentos de erros, assim como eu falei no início do capítulo. Porém, Deus não o amou menos por nenhum de seus pecados. Em nenhum momento Deus deixou de amá-lo. Assim é conosco. O problema é que muitas vezes não reconhecemos esse amor. Quero deixar claro que o amor gerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Assim como não entender o amor exagerado de Deus por nós se torna uma trava no nosso destino e resulta em uma vida inferior àquela a que foi sonhada pelo nosso Pai. O amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Muitas mulheres gastam uma parte considerável da vida, talvez a vida inteira, se sentindo mal sobre si mesmas, porque o mundo parece nos dizer o tempo todo que o nosso valor está ligado àquilo que fazemos. Sempre alguém se aproxima para perguntar coisas como: o que você faz para ganhar a vida? É muito comum que os pais comparem o desempenho das crianças. O filho do vizinho só tira nota boa.
Seu primo é tão educado, por que você não é como ele? Com isso, essas crianças vão crescendo com um peso gigantesco de ter que suprir as expectativas dos outros. Quando se tornarem adultas, pensarão que somente serão aceitas pelos outros e até por Deus se fizerem algo muito importante. Esse tipo de comparação só deixa as pessoas esgotadas, exaustas, confusas, em alguns casos até mentalmente doentes. É por isso que os consultórios de psicologia e psiquiatria estão sempre lotados. No fundo, essas pessoas só querem desabafar, abrir o coração para alguém que as entenda sem tecer uma rede de críticas. Querem se sentir acolhidas. Como não receberam a afirmação dos seus pais ou familiares na infância? Sentem-se profundamente imperfeitas e insuficientes na vida adulta. Isso pode começar ainda na pré-adolescência. E se esse sentimento de falta de amor por persistentes pode causar danos terríveis por toda a vida. No entanto, Deus tem algo muito maior para nós. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Essa palavra está em Hebreus 4, 15, 16. Existem algumas palavras-chave nesse texto: compadecer, graça, confiança, receber e misericórdia. Aqui vai a verdade maravilhosa que irá transformar a sua vida. Jesus entende você, Ele nos entende e se compadece até quando não entendemos a nós mesmas, porque Ele vê o que está por trás de tudo. As pessoas só veem o que fazemos. Jesus sabe por que fazemos, Ele olha em nossos olhos e se lembra de todas as feridas e dores emocionais que sofremos no passado. Ele sabe e conhece cada medo, insegurança, dúvida, pensamento distorcido que temos a respeito de nós mesmas. Jesus entende você, Ele conhece a sua história, Ele aceita você por quem você é, não pela sua performance. A verdade é que a aceitação de Deus está fundamentada no desempenho de Jesus, não no nosso. Você não é única porque faz algo especial para Deus. É graça. É impossível merecer favor. Caso contrário, não seria favor, não é mesmo? Um favor é algo que alguém faz por bondade, não porque merecemos. Vamos ver com detalhes uma parte da história de Davi. Davi colocou Urias à frente do exército para combater o inimigo em campo de batalha, porque Davi queria usurpar a mulher de Urias, Batseba. Mesmo tendo todas as mulheres solteiras do seu reino à disposição, além das esposas que já era dele, veio a ele o profeta Natã e o exortou. Veja o que aconteceu quando Davi caiu em si. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Essa passagem da Bíblia está em 2 Samuel 12, 13. Davi recebeu a graça imerecida de Deus. É claro que Deus se preocupa com os nossos comportamentos errados, pois Ele quer que façamos boas obras. No entanto, isso não quer dizer que dependemos delas para receber o favor de Deus. Deus nos ama. Ele está sempre pronto para nos perdoar dos nossos erros. E Ele espera que façamos boas obras como resultado do amor que sentimos por Ele. Entende?
Além disso, Ele quer que as nossas ações sejam uma resposta ao que Ele já fez por nós, para nós e em nós. Há momento em que fazemos coisas boas pelos motivos errados. Não percebemos que os nossos motivos são importantíssimos para Deus. Às vezes lemos a Bíblia todos os dias só porque queremos que o Senhor fique satisfeito conosco. Ao agir assim, a leitura se torna um fardo insuportável. E no primeiro dia que não conseguimos cumprir esse objetivo, nós nos sentimos culpadas. Por quê? Porque estamos lendo a palavra de Deus com a intenção errada. A nossa motivação precisa ser inspirada pelo Espírito Santo, que vivifica tanto o estudo da Bíblia quanto a busca pela presença de Deus. Você precisa começar a ler pelos motivos certos. Deus já conhece a Bíblia, então você não precisa ler para Ele. Leia para você mesmo. Só assim você saberá o que Deus quer que você faça. A leitura de apenas um versículo com compreensão somada à prática é mais importante do que ler 10 capítulos e não se lembrar de nada no dia seguinte. Cuidado para não ficar tão envolvido em fazer e terminar, se esquecendo de ser. Somos chamados de seres humanos porque devemos ser. Caso contrário, seríamos chamados de fazeres humanos. Lembre-se de que precisamos também guardar o nosso coração. Precisamos ter muito cuidado com necessidades que passam a se tornar desenfreadas. Eu sou muito adepta de conhecer, de aprender tudo o que puder, mas não permito que a minha educação faça de mim uma pessoa orgulhosa. Deus não nos usa porque somos instruídas, mas porque o nosso coração está voltado para Ele. Você pode ter uma voz linda e cantar muito bem, contudo, Deus não irá usar você por causa da voz. Para Deus, o que importa mesmo é o seu coração. Guarde o seu coração. Eu já estudei tanto, fiz 2 graduações. Direito e Sociologia. Tinha semestre que eu pagava 14 cadeiras na universidade. Quando uma delas entrava em greve, todo mundo reclamava e eu dava glória a Deus, porque seria um tempo para descansar a mente. Depois, inventei de fazer uma pós-graduação antes de terminar a graduação. Eu era a única aluna não graduada que fazia pós-graduação. Eles me aceitaram por causa do meu currículo, mas nada do que eu fiz, que eu estudei, fez Deus me usar mais ou menos. Deus não nos usa por causa de nossa instrução, Ele nos usa por causa do nosso coração. Eu acredito que o que fez a diferença na minha vida, o que fez o favor de Deus me alcançar, foi quando eu o amava, quando queria servi-lo, quando fui capaz de abrir mão de tantos sonhos por Ele. Pare de se sentir condenado e fracassado o tempo todo por causa do seu desempenho. Em vez de ficar olhando o que está errado em você, comece a desenvolver um relacionamento com Deus. Há muitas mulheres que, quando vão orar, passam a maior parte do tempo contando para Deus quantos são terríveis e gastam tempo se lamentando por serem assim. Aí, no final, promete melhorar, porém nunca consegue. Romanos 8:1 diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, pare de querer estar certo o tempo todo em tudo. Saiba quem você é em Deus e permita que Ele ajude você a fazer pelos motivos certos. Se você ficar pensando que Deus aceita você pelo que você faz, quando falhar, se sentirá sempre rejeitada. Por isso, cuide bem do seu coração e reconheça que você não é capaz. Guarde o seu coração no Pai e Ele agirá em você e através de você. Reconheça a voz correta. Davi disse a Saul:
Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele, respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar tanto um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa passagem da Bíblia está em 1 Samuel 17, do 32 ao 47. Nesse trecho que lemos, é contada a história da batalha entre Davi e Golias, um gigante que estava ameaçando a todos e foi vencido pelo mais improvável entre os homens. Todos duvidaram dele quando afirmou que lutaria contra o gigante. Ninguém estava no seu lado da torcida, ninguém via alguma possibilidade de vitória. O rei Saul, tentando ajudar, mandou Davi vestir trajes de guerreiros reais. No entanto, Davi sabia que nenhuma armadura era capaz de vencer a guerra. Só o Senhor poderia fazer dele um vencedor. Sabe, algumas pessoas vão querer colocar você na armadura delas. Elas vão achar que tem todas as respostas e fórmulas do que precisa, do que você precisa. Conselhos e orientações são muito importantes ao longo da vida, mas você tem que discernir bem qual voz irá ouvir. Talvez você possa estar pensando: mas como eu posso identificar a voz correta?
a voz de Deus? Se você já me viu pregar algumas vezes, com certeza sabe como é minha voz e o sotaque nordestino, que ecoa enquanto eu falo, diz a autora. Se me ouvisse mesmo de longe, reconheceria, certo? Com Jesus acontece da mesma forma. Invista tempo em conhecê-lo, em ter intimidade com ele, que será simples identificar sua voz e saber o que fazer. Davi trocou uma armadura, a armadura do rei, por um cajado, 5 pedras e uma tiradeira. Agora, porque ele pegou 5 pedras, porque não era arrogante e sabia que poderia errar na primeira, na segunda, na terceira vez. Davi sabia que seria eficiente, não é? Necessariamente acertar em todas é acertar. Note que nenhum desses instrumentos eram bonitos, nem caros, nem importantes, nem nobres, mas era o que Davi sabia usar muito bem. Sabe o que o cajado, a tiradeira e as pedras lhe davam? Identidade e segurança. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas feitas para você, tudo dá certo. As armas do cristão estão em Efésios 6, 1, 10. Eu amo esse versículo. É provável que você se sinta todo desajeitado com as suas armas atuais, porque esteja usando as armas erradas. Ignore o que as pessoas que não a conhecem pensam e falam sobre você. Veja o que o gigante Golias disse a Davi momentos antes da batalha. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Onde está isso? Essa palavra que já lemos aqui, em 1 Samuel do 17, 41 e 42. Você já foi desprezada? Sofreu preconceitos? Discriminação? Ignore. Voe mais alto. Só dê valor ao que te merece, ao que merece, ao que você merece. O que as pessoas pensam e falam é parcial, tendencioso e influenciado. O que importa para Deus é quem você é. Não é o que você faz, mas a motivação do seu coração. Quando damos ao valor ao que não merece, permitimos ser levados pela correnteza. Qualquer coisa nos influencia, qualquer coisa muda o nosso rumo. Quando ignoramos o que nos aconteceu de ruim e decidimos focar só na voz de Jesus, voamos mais alto. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas feitas para você, tudo dará certo. Quais são as armas de guerra que Deus depositou em você? Reflita e ore para identificá-las. Depois, escreva aqui o que ele revelou. Talvez você seja incrivelmente paciente ou compreensiva. Talvez você seja cheia de compaixão ou consegue sempre levar as pessoas a ver o lado positivo das situações. Existem qualidades que se tornam nossas ferramentas e armas para usar na hora da batalha. Você precisa saber com que pode lutar e lembrar de cada uma delas quando as guerras vierem. Aparamente-se com tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para você. Vença a guerra e alce voos até agora inimagináveis. Olha que poderoso essa palavra. Deus tem o melhor dessa terra para você, minha amada. Você é escolhida do Senhor. Finalizamos esse capítulo.